Ela foi mãe de nações, esposa de um patriarca e instrumento da promessa divina. Mas em suas mãos também floresceu o veneno da manipulação. Rebeca, cujo ventre carregou gêmeos destinados a mudar a história, se tornaria o exemplo vivo de que até mesmo quem anda com Deus pode escolher atalhos perigosos. Na memória dos homens, ela foi a mulher que amou seu filho a ponto de traçar planos sombrios para favorecê-lo. Na memória do céu, foi a mulher que não confiou no tempo do Senhor. Quando a promessa tarda, a tentação de forçar o cumprimento cresce como erva daninha. Foi assim que a mentira entrou na tenda de Isaque, não como um acidente, mas como uma decisão fria. O coração de Rebeca carregava amor e ambição na mesma medida. Seu favoritismo por Jacó não era apenas preferência materna. Era o reflexo de uma alma que acreditava que Deus precisava de ajuda. Mas todo plano que nasce da desconfiança acaba cobrando um preço mais alto que a vitória que promete. Na calada da noite, enquanto a bênção do primogênito se aproximava, Rebeca arquitetou uma farsa tão engenhosa quanto perigosa. Ela cobriu o filho mais novo com peles de cabrito, preparou o prato predileto do marido cego e o instruiu a fingir ser Esaú. O engano foi consumado diante do próprio Isaque, e a bênção foi arrancada à força por lábios mentirosos. Mas a bênção comprada com astúcia logo se tornaria maldição disfarçada. O filho amado precisou fugir. O lar que um dia fora o refúgio virou um campo de guerra silenciosa. E a mulher que sonhou com grandeza se tornou prisioneira de sua própria culpa. Esta é a história de Rebeca. A mulher que tocou o destino com mãos ansiosas e descobriu que Deus não pode ser apressado. Uma história de amor cego, mentira planejada e consequências que atravessaram gerações. Talvez você descubra, ao caminhar por estas páginas antigas, que a manipulação sempre parece uma solução plausível, até o dia em que o silêncio de Deus revela o verdadeiro custo. O tempo era antigo e sagrado. Os patriarcas caminhavam sobre a terra como sombras vivas de uma promessa que haveria de iluminar todas as nações. Abraão já havia partido, deixando para seu filho Isaque o legado da aliança, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas, uma herança de fé que se transmitia não por força, mas por obediência. Isaque habitava em Gerar, região marcada por disputas e pactos frágeis. Ali se misturavam nômades e estrangeiros, idólatras e aqueles que ainda guardavam lembranças do Deus Altíssimo. As tendas erguiam-se em meio à secura do deserto, e a vida era sustentada pela água disputada nos poços. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência e pela fé. Mas a escuridão não vinha apenas de fora. Dentro das famílias escolhidas, a semente da divisão crescia silenciosa. O casamento de Isaque e Rebeca, que começara como resposta a uma oração, agora abrigava favoritismos que corrompiam o lar. A Bíblia conta que Isaque amava Esaú por causa da caça, enquanto Rebeca preferia Jacó. Esse amor dividido foi como uma rachadura que, com o tempo, se transformaria em abismo. Esaú, primogênito e caçador, era forte e impetuoso. Jacó, o mais novo, permanecia entre as tendas, observando, calculando. Mas nenhum dos dois imaginava que o destino dele seria marcado por uma conspiração tramada pela própria mãe. O ambiente espiritual de Israel se tornava tenso, porque a promessa de Deus parecia ameaçada pela natureza humana. Enquanto as tribos vizinhas se rendiam a ídolos de madeira, Isaque continuava erguendo altares ao Deus de Abraão. Mas nem mesmo a fé dos patriarcas imunizou aquela família contra a tentação de controlar o futuro pelas próprias mãos. Naquele tempo, a bênção do pai não era apenas uma formalidade. Era uma sentença sagrada que determinava o destino da linhagem. A bênção era irrevogável. Por isso, cada gesto, cada decisão, carregava um peso eterno. Foi nesse cenário de rivalidade, promessa e tensão espiritual que Rebeca começou a alimentar o plano que mudaria tudo. Um plano que uniria o amor de mãe ao orgulho ferido, a fé em Deus ao medo de perder. E enquanto a noite se aproximava, o céu se preparava para testemunhar até onde uma alma pode chegar quando decide manipular o propósito divino. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Rebeca não nasceu no meio da promessa, mas Deus a escolheu para fazer parte dela. Filha de Betuel e irmã de Labão, ela cresceu em Padã Arã, longe da terra que um dia seria chamada Israel. Sua história começou com um encontro inesperado junto ao poço, quando o servo de Abraão, enviado em busca de esposa para Isaque, a encontrou. Ela era jovem, bondosa e generosa. Quando o estrangeiro pediu água, Rebeca não apenas saciou sua sede,
mas também correu a tirar água para todos os seus camelos. Aquela atitude simples revelou um coração diligente, atento aos detalhes. Foi esse gesto que selou seu destino. Deixando sua parentela, Rebeca seguiu o servo até Canaã, onde Isaque a recebeu como consorte. O casamento foi celebrado como cumprimento de uma promessa, a continuação da linhagem de Abraão, da qual nasceria um povo escolhido. Durante 20 anos, ela carregou o peso do silêncio de Deus sobre o seu ventre. Mas, quando finalmente engravidou, algo estranho aconteceu. Dentro dela, havia uma luta que não cessava. 2 filhos se debatiam no seu seio, como se disputassem desde o princípio o direito de herança. Rebeca consultou o Senhor e ouviu uma profecia que jamais esqueceria: 2 nações há no teu ventre, e o mais velho servirá ao mais moço. Esse oráculo tornou-se uma marca sobre sua alma. Ela sabia que o destino de Esaú e Jacó já estava decidido, que Deus escolhera o mais novo para carregar a bênção. Mas com o passar dos anos, Rebeca começou a duvidar de que aquilo se cumpriria naturalmente. A cada dia, Esaú parecia mais próximo de Isaque. A cada temporada de caça, o coração do patriarca se afeiçoava ao primogênito. Enquanto Esaú crescia forte e impulsivo, Jacó se mostrava astuto, introspectivo, atento às brechas. Rebeca encontrou nele um reflexo do seu próprio zelo. A afinidade entre mãe e filho não era apenas natural, era alimentada pelo temor de que Esaú, desprezando a primogenitura, tomasse posse de tudo. Foi esse amor e esse medo que se entrelaçaram no coração de Rebeca. Um amor tão intenso que cegou seu discernimento. Um medo tão profundo que a convenceu de que Deus precisava de sua intervenção. Na tenda onde ela observava Isaque envelhecer e Esaú crescer, a semente da manipulação germinou. E embora seu rosto ainda mostrasse a ternura da mãe que um dia serviu água ao estrangeiro, seu coração começava a tramar algo que marcaria a história de sua família para sempre. Rebeca sabia que havia uma promessa. Desde a luta no ventre, Deus deixará claro que o mais novo herdaria a bênção. Mas os anos passaram e nada acontecia como ela imaginava. Isaque envelhecia, cego e frágil, mas seu coração permanecia inclinado a Esaú. Ela escutava as conversas que se repetiam à beira da tenda. O pai chamando o primogênito para caçar, as risadas satisfeitas quando Esaú trazia a carne predileta. Tudo parecia indicar que o velho patriarca daria sua palavra final ao filho mais velho. Foi ali que o dilema de Rebeca se tornou insuportável: esperar pelo agir de Deus ou intervir para que a profecia não se perdesse. As noites foram ficando longas. O silêncio de Deus era como um peso nos ombros. E o amor por Jacó se tornava cada dia mais possessivo. Talvez ela tenha pensado que estava fazendo certo. Talvez tenha se convencido de que seu plano não era pecado, mas zelo. Mas a verdade é que em seu coração nasceu uma convicção perigosa: a de que a promessa precisava da mentira para cumprir-se. O conflito a consumia. Parte dela temia o juízo de Deus. Outra parte sentia que não havia alternativa. Ela via no rosto de Jacó a esperança de toda uma geração, o filho que daria continuidade à aliança. Como poderia assistir calado enquanto Esaú, impetuoso e profano, tomava para si aquilo que desprezara tantas vezes? Numa tarde de vento seco, Rebeca ouviu Isaque chamar Esaú: vai ao campo e caça para mim uma caça saborosa, para que eu te abençoe antes que eu morra. Essas palavras foram como uma flecha no peito. Ali, ela tomou a decisão que marcaria seu nome para sempre. Chamou Jacó e lhe contou cada detalhe do plano. A voz dela tremia entre o medo e a certeza. Instruí-lo a mentir ao pai seria atravessar a fronteira sem retorno. Mas ela cruzou essa linha com a convicção cega de que estava protegendo a vontade de Deus. O confronto entre carne e espírito havia sido decidido. O zelo se transformará em soberba. E o amor pela promessa se tornará justificativa para a manipulação. Rebeca, que começara como serva obediente, agora ousava redesenhar o destino com as próprias mãos. Naquele instante, ela não sabia que a vitória aparente se tornaria o preço mais alto que uma mãe poderia pagar. Na manhã em que tudo aconteceu, o céu permaneceu calado. Não houve trovão nem voz que saísse da nuvem para impedir a mentira. O Deus que um dia falará com Abraão e Isaque parecia observar em silêncio. Rebeca sentiu as mãos tremerem quando Jacó trouxe 2 cabritos. Ela mesma preparou a comida predileta de Isaque, temperando cada pedaço com especiarias familiares. Enquanto mexia o ensopado, seu coração pulsava como um tambor de guerra. Era como se uma parte dela ainda esperasse ouvir uma palavra que a fizesse desistir. Mas o silêncio continuava absoluto. Quando Jacó entrou na tenda vestido com as roupas do irmão,
Rebeca prendeu a respiração. Ela o cobriu com peles de cabrito para que o toque enganasse o marido cego. O cheiro de Esaú impregnava o manto. O prato quente exalava o perfume da vitória roubada. E Deus não disse nada. Nenhum anjo apareceu para interditar o engano. O céu apenas contemplava. Era uma provação silenciosa. Uma prova de fé que Rebeca falhou em suportar. Isaque hesitou. Chamou Jacó mais perto. Tocou-lhe o pescoço. Perguntou: És tu, meu filho Esaú? E Jacó, orientado pela mãe, respondeu com firmeza: Eu sou. O tremor de Rebeca chegou a seu peito. A mentira se tornou um véu entre ela e Deus. Quando Isaque finalmente estendeu a mão e abençoou Jacó, Rebeca acreditou que tinha vencido. Mas aquele silêncio divino não era aprovação, era prova de que ele não disputa espaço com corações que escolhem o atalho. Pouco depois, Esaú voltou do campo e descobriu tudo. O grito dele ecoou pelas tendas como um trovão humano: Abençoaste meu irmão. E Isaque tremeu, percebendo que não havia bênção sobrando. Naquele momento, Rebeca sentiu que o preço estava só começando a ser cobrado. Ela viu no rosto de Esaú a semente de ódio que germinaria por gerações. Viu Jacó, o filho amado, fugir como um condenado. E mesmo assim, Deus permaneceu calado. O silêncio do Senhor não é sempre ausência. Às vezes, é testemunha. É a prova de que Ele nos permite escolher, até quando nossa escolha nos destrói. E naquela tenda, onde a voz divina outrora soara com tanta clareza, apenas o peso da mentira e o gosto amargo da vitória restaram. O dia em que Esaú descobriu o engano foi o dia em que o lar de Rebeca se partiu para sempre. O primogênito, ferido no orgulho e no coração, ergueu um juramento sombrio: Matarei meu irmão Jacó. Nenhum argumento seria capaz de conter sua fúria. Nem a voz trêmula de Isaque, nem as lágrimas contidas de Rebeca. A tenda, que um dia abrigou o amor, virou palco de medo e desconfiança. Os servos comentavam em sussurros sobre o ódio de Esaú, sobre o filho que fugia como um ladrão, sobre a mãe que tramara tudo. O nome de Rebeca, antes associado à bondade, agora carregava a mancha da manipulação. Ela sabia que Esaú não estava blefando. Sentiu no olhar dele o desejo verdadeiro de vingança. E foi então que a mulher que tramou a mentira precisou tramar também a fuga. Rebeca chamou Jacó às pressas, arrumou seus pertences e o enviou para a casa de Labão, seu irmão, em Padã-Arã. Mas enquanto Jacó partia, o coração dela se desfazia. Ela não sabia se um dia tornaria a vê-lo. A vitória pela qual sacrificará tanto se transformou em separação. E aquele que receberá a bênção roubada partiu sozinho pelo deserto, carregando culpa e promessa no mesmo fardo. O mundo ao redor parecia conspirar para consumar a desgraça. Esaú, ferido, passou a buscar consolo em alianças com mulheres estrangeiras, trazendo mais amargura ao casal idoso. Isaque, que antes confiava na esposa, agora via nela um rosto que não reconhecia. E Rebeca descobriu que a pressão externa é sempre mais cruel quando nasce daquilo que plantamos. Cada pôr do sol era um lembrete de sua escolha. O vazio na tenda de Jacó, a ausência do riso dele, o silêncio que precedia as noites longas. Tudo gritava que o preço da mentira era maior que o medo de esperar. Mesmo assim, Rebeca precisava enfrentar as consequências. Não havia volta. A bênção não podia ser retirada, a profecia não podia ser desfeita. Mas a paz que poderia ter acompanhado o cumprimento da promessa havia desaparecido. No coração de Esaú, o rancor fermentava. Nos olhos de Isaque, havia dor e decepção. E no peito de Rebeca, restava apenas uma pergunta que não a deixava dormir: se eu tivesse confiado em Deus, tudo isso teria sido diferente. A manipulação pode dar aparência de vitória. Mas, no fim, ela cobra tudo aquilo que promete salvar. O tempo passou, mas a ferida aberta pela mentira de Rebeca jamais cicatrizou completamente. A cada manhã, ela via a tenda vazia de Jacó e sentia o peso do exílio que impôs ao filho amado. A mesma mulher que ousara reescrever o destino com astúcia agora provava o gosto amargo da solidão. Isaque envelheceu depressa depois daquela traição. Seus olhos, já cegos, pareciam enxergar mais do que antes. Ele percebia o silêncio de Rebeca, as lágrimas escondidas, a saudade que latejava em cada gesto dela. Mas a comunhão que um dia tiveram estava quebrada. Entre eles havia um muro de desconfiança e dor. Esaú, consumido pelo ressentimento, passou a trazer esposas estrangeiras para a família, como se quisesse ferir ainda mais o coração dos pais. O lar, antes marcado pela presença de Deus, agora respirava tensão.
Os dias se tornaram longos, e as noites, intermináveis. Rebeca começou a envelhecer antes do tempo. Seus cabelos ficaram brancos, sua voz perdeu o vigor. E, no silêncio das madrugadas, ela recordava cada detalhe do plano que mudará sua vida. O cheiro das peles de cabrito, o tremor na voz de Jacó, o momento em que Esaú ergueu o grito de desespero. Tudo voltava como um fantasma que não a deixava em paz. Mas, naquele deserto interior, algo começou a nascer. Era uma espécie de arrependimento, não apenas pelo sofrimento que causará aos filhos, mas pela desconfiança que mostrará ao Deus que a escolhera. Ela entendeu que sua maior queda não fora mentir para Isaque, mas acreditar que o Senhor precisava da sua pressa. Rebeca nunca viu Jacó retornar. A Bíblia não relata que seus olhos tornaram a contemplar o rosto do filho predileto. Alguns dizem que morreu carregando saudade. Outros acreditam que ela partiu já perdoada. Mas em seu peito havia uma certeza que, por fim, a transformou. O propósito de Deus não depende da força humana. Ele se cumpre no tempo certo, sem precisar da mão ansiosa que tenta antecipá-lo. Na ruína silenciosa da sua casa, Rebeca descobriu que a manipulação não apenas destrói relacionamentos, destrói a própria alma. E embora o Senhor tenha usado aquela história para cumprir seus desígnios, ela jamais pôde apagar o eco de sua escolha. Foi ali, no limite da dor, que o orgulho se quebrou. E, mesmo sem saber se haveria reconciliação, Rebeca entregou sua culpa ao Deus que, desde o princípio, sabia de todas as coisas. Os últimos anos de Rebeca foram marcados por um silêncio que não era mais ausência de Deus, mas espaço para reflexão. Ela passava horas sentada à entrada da tenda, olhando o horizonte e imaginando se Jacó ainda estava vivo, se Esaú algum dia encontraria paz, se Isaque a perdoaria de todo o coração. Foi nesse período que ela compreendeu algo que sua pressa nunca permitiu. O propósito de Deus não se apressa, e quem tenta forçar o desfecho colhe mais dor que alívio. Rebeca não assistiu ao reencontro dos filhos. Não viu o momento em que Jacó, depois de anos longe, abraçaria Esaú e choraria sobre seu pescoço, pondo fim ao ódio antigo. Esse momento de reconciliação, tão sonhado, aconteceu muito depois que seus olhos se fecharam. Mas antes de partir, Rebeca encontrou algo que jamais buscará de verdade, um reencontro com Deus. Não foi uma visão espetacular nem uma manifestação visível. Foi uma compreensão suave, porém devastadora. Ela havia tentado proteger uma promessa que nunca estivera em risco. E em seu zelo, plantou dor naqueles que mais amava. Naquela tenda silenciosa, onde tantas vezes conspirara, Rebeca se ajoelhou e chorou tudo o que havia guardado. Chorou pelo filho distante, pelo filho ferido, pelo marido desconfiado, pela história manchada. E enquanto suas lágrimas caíam sobre o pó, a presença do Senhor a envolveu como um abraço invisível. Talvez ela nunca tenha ouvido a voz divina dizendo que estava perdoada. Talvez não tenha sentido o fardo desaparecer de uma só vez. Mas em seu coração brotou a certeza de que Deus não a rejeitava. Seu erro não anulava sua promessa. Sua falha não impedia seu plano. O juízo que ela temia não veio na forma de destruição, mas de revelação. Deus a fez enxergar que, mesmo no engano, sua soberania permanecia intacta. O que ele havia decretado no ventre se cumpriria, apesar da mentira, apesar da pressa, apesar do coração humano. Esse reencontro não trouxe de volta os anos perdidos, mas curou algo dentro dela. No fim, Rebeca não era apenas a mulher que manipulou o destino. Era também a mulher que, no silêncio da velhice, entendeu que Deus é maior que qualquer falha. E que, quando tudo se desfaz, ainda é possível se render aos seus braços e recomeçar por dentro. A vida de Rebeca chegou ao fim envolta por um misto de saudade e paz tardia. Ela partiu sem ver os filhos reunidos, sem ouvir de Esaú a palavra de perdão, sem tocar o rosto de Jacó mais uma vez. Mas algo havia mudado dentro dela. A mulher que começou sua jornada com generosidade, que foi resposta a uma oração e bênção a uma geração, também foi aquela que tropeçou no orgulho de achar que podia tomar o controle. Sua história não é apenas um retrato de falha, mas um espelho de tudo o que acontece quando o zelo não é temperado pela confiança em Deus. Ela amava a promessa, mas não soube esperar o tempo da promessa. Amava o filho, mas permitiu que esse amor se tornasse parcial e destrutivo. E, no final, compreendeu que toda manipulação, por mais bem intencionada que pareça, nasce da raiz da desconfiança. O destino dos seus filhos se cumpriu como Deus havia dito. Jacó se tornou Israel, pai das 12 tribos que herdariam a terra prometida. Esaú tornou-se o fundador de uma nação vizinha,
mas para sempre carregou a dor da bênção perdida. E, sobre tudo isso, pairou a lição que até hoje ecoa nos corações daqueles que decidem apressar a vontade divina: o que nasce da mentira não floresce em paz. Se Rebeca pudesse falar com você hoje, talvez dissesse que nada vale mais que a confiança no Senhor. Que nenhuma conquista obtida por engano compensa a perda da comunhão com Deus. E que o silêncio divino não é abandono, é convite a confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Seu nome permanece na linhagem dos patriarcas. Sua história faz parte da promessa. Mas também serve como advertência solene: não se pode tomar para si aquilo que Deus prometeu entregar no tempo certo. Quem tenta adiantar os planos de Deus muitas vezes encontra não a vitória, mas a ruína disfarçada de conquista. No fim, o maior legado de Rebeca não foi apenas a descendência, mas a lembrança de que o caminho da fé verdadeira é esperar, obedecer e confiar, ainda que o coração trema e o tempo pareça longo demais. A história de Rebeca permanece como um alerta silencioso para cada pessoa que ama a Deus, mas tem medo de esperar pelo seu tempo. Às vezes, é no aparente atraso que Ele está moldando o coração, ensinando humildade e limpando as intenções. Mas a pressa em garantir o que foi prometido pode abrir portas que depois se tornam prisões. Rebeca acreditou que seus planos eram nobres, que sua manipulação era apenas zelo. Mas no fim, colheu a dor de ver a família dividida, o filho exilado e o lar se tornar cenário de desconfiança e tristeza. Não foi o inimigo que destruiu sua paz, foi a desobediência mascarada de boa intenção. Talvez hoje você também esteja tentando ajudar Deus, convencido de que é preciso agir antes que tudo se perca. Mas lembre-se, aquilo que nasce no engano não se sustenta na bênção. O Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu, sem depender do nosso controle. A verdadeira fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer. É confiar que Ele fará, do jeito dele e no tempo dele. Ainda que doa esperar. Ainda que pareça impossível. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E você? Tem confiado mais no seu próprio plano do que na fidelidade de Deus? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e verdade, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo nossa fraqueza, nossa pressa e nossa tendência de tentar tomar nas mãos aquilo que pertence ao Teu tempo. Hoje, lembramos a história de Rebeca e nos identificamos com seus medos e suas escolhas. Quantas vezes, Senhor, também deixamos a ansiedade falar mais alto que a confiança? Quantas vezes acreditamos que poderíamos acelerar o cumprimento das Tuas promessas com nossas estratégias, e assim, abrimos brechas para a dor? Pai, nós nos arrependemos. Pedimos que perdoes cada vez que nossa desconfiança manchou a pureza da nossa fé. Perdoa-nos por todas as mentiras, omissões e atalhos que tomamos, imaginando que estávamos fazendo bem. Ensina-nos a esperar com um coração quieto, confiando que Tu és soberano e fiel. Ó Deus, toca aqueles que hoje vivem as consequências de escolhas apressadas. Quem carrega a culpa, quem sente saudade de relacionamentos quebrados, quem perdeu a paz por tentar controlar aquilo que só o Senhor pode dirigir. Que essas vidas sejam restauradas pelo Teu amor. Que a Tua presença entre nas tendas vazias e faça brotar esperança onde só havia silêncio. Senhor, renova em nós a coragem de depender de Ti. Dá-nos humildade para confessar nossos erros, sabedoria para não repetir os mesmos caminhos e força para seguir confiando, mesmo quando não entendemos os Teus planos. Assim como Rebeca encontrou Tua misericórdia nos últimos dias, ajuda-nos a crer que não é tarde demais para recomeçar. Que o peso da culpa se torne testemunho de transformação. Que a dor do passado seja usada por Ti como sementes de maturidade e compaixão. Pai, se existem promessas que ainda não se cumpriram na nossa vida, ensinai-nos a esperar sem murmurar. Se existem situações que parecem mortas, lembra-nos que Tu és o Deus que ressuscita sonhos e reconcilia corações. E se existe orgulho escondido no nosso peito, derruba-o com a Tua mão graciosa. Que nenhuma conquista seja maior que nossa obediência. Que nenhum plano seja mais importante que a Tua voz. E que nenhuma bênção seja buscada com mentiras. Queremos andar em integridade, mesmo que isso signifique esperar mais tempo, perder aplausos ou parecer tolos aos olhos do mundo. Senhor, fortalece aquele que está cansado de esperar. Cura aquele que foi ferido pela manipulação.
E consola aquele que hoje colhe lágrimas por ter tentado fazer do próprio jeito. Que cada vida aqui seja alcançada pela tua presença restauradora. Obrigado por seres paciente conosco. Obrigado porque, mesmo quando falhamos, o teu propósito permanece. Obrigado porque tua graça é maior que nossos erros e tua fidelidade não depende do nosso desempenho. Entregamos nossos corações em tuas mãos. Faz de nós homens e mulheres que confiam mais do que controlam, que esperam mais do que temem, que obedecem mais do que planejam. Em nome de Jesus, nosso Salvador e exemplo perfeito de confiança, nós oramos e te agradecemos. Amém.